Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que não impediu? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? A origem do pecado, esse é apenas um dos vários temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o blog novotempo.com/está escrito. Ali você vai clicar no curso bíblico desejado e preencher um cadastro. Pronto, vai receber na sua casa sem nenhuma despesa. Esse kit conta com 3 CDs. Se preferir, você pode enviar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de informar seus dados, nome completo e endereço com CEP. Você gostaria de pregar, mas acha que não tem dom? Você é daqueles que pensa que jamais poderá ter um ministério? Ou porque não estudou, ou não teve, ou não aproveitou as oportunidades? Esta é a série Heróis da Fé. E no programa de hoje, Ivan Saraiva vai apresentar a história de Charles Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Sem dúvida, sua vida será uma inspiração para todos nós. O programa de hoje está imperdível. Você não pode deixar de assistir o Está Escrito, que começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de Charles Spurgeon. Na história milenar do cristianismo, alguns séculos foram determinantes para que o cristianismo pudesse chegar a toda nação, tribo, língua e povo. E o século XIX foi conhecido como o grande século do protestantismo inglês. Entre os anglicanos surgiram grandes pregadores, grandes oradores, homens de Deus que anunciavam as verdades da palavra do Senhor. Em menos de um século, a fé evangélica alcançou todos os cantos do mundo. William Carey, David Livingstone, Hudson Taylor. Nesse tempo singular de grandes homens de fé, Charles Haddon Spurgeon nasceu. Hoje falaremos sobre a vida desse grande homem, desse herói da fé, Charles Spurgeon. Ele nasceu em 19 de junho de 1834, na área rural da Inglaterra. Se fosse aqui no Brasil, nós diríamos que Spurgeon era um caipira. Seu avô, James, e seu pai, John, descendentes dos huguenotes, eram ministros da igreja congregacional. Desde pequeno, ele era acostumado a saber fazer o quê? Ouvir sermões. Talvez por isso ele tenha dito um dia ao seu filho: meu filho, se Deus te chamou para ser um missionário, eu ficaria triste ao ver-te ser reduzido a um simples rei. Spurgeon era cheio de frases de efeito. Seus sermões são ouvidos até hoje na internet. Milhares e milhares de sermões foram impressos. Sabe, por motivos financeiros ou por causa da saúde de sua mãe também, passou os primeiros anos da sua adolescência na casa do seu avô. E foi ali que Spurgeon teve contato com a obra O Peregrino, de John Bunyan. Talvez por ouvir tantos sermões na sua adolescência, Spurgeon já travava uma luta interior, se considerando o pior de todos os pecadores. Ele sempre, com suas frases de efeito, já desde a adolescência, trazia alguns conceitos importantes. Talvez inspirado em Isaías 64:6, ele dizia: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E ele afirmava, se as nossas justiças são tão ruins assim, imaginem as nossas injustiças. Depois de uma luta tremenda, travada já há vários anos, chegou uma pequena capela metodista onde ouviu um pregador ler o texto:
voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra. Esse texto foi tão marcante em sua vida que Spurgeon diz ter se convertido aos 15 anos em 1850. Um texto é a única coisa que Deus precisa para atingir o seu coração e o meu coração. Não precisa mais do que isso. Foi exatamente isso que aconteceu com Spurgeon, e a partir desse momento, Spurgeon passou a ver a religião de uma maneira diferente. Voltem-se a mim e eu me voltarei a vós. Parece que Spurgeon conseguiu enxergar aquilo que ele não havia conseguido. Um texto da Bíblia que mudou completamente a história desse que veio a ser considerado o príncipe dos pregadores. Spurgeon foi batizado numa igreja batista e já se sentiu chamado ao ministério. Logo com 16 anos pregou seu primeiro sermão e com 18 já era pastor auxiliar e pregava regularmente em uma pequena capela batista. Em abril de 1854, Spurgeon aceitou um convite da Capela Batista de New Park Street, em Londres, e começou seu ministério que durou 38 anos. No início, ele recebeu alguma publicidade desfavorável por causa da sua origem rural e porque tinha pouca instrução formal, mas ele lutou para pregar toda a palavra de Deus, a lei e o evangelho. A lei quebrantando os pecadores e o evangelho os restaurando. A lei do Senhor, dizia Spurgeon, é o pão de cada dia para o verdadeiro crente. Spurgeon, sem dúvida alguma, ele pensava no Salmo 1, verso 1 e 2, que dizia assim: Bem-aventurado o homem que não ama segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sua congregação estava em decadência, reunindo mais ou menos 200 pessoas no auditório que comportava 1.200. Porém, em menos de um ano, o templo se encheu totalmente e logo Spurgeon estava pregando num auditório alugado com capacidade para 4.000 pessoas, enquanto o edifício da capela era aumentado. Você imagine então o seguinte conceito: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor refrigera a alma. Spurgeon começa a pregar o Evangelho e a lei, o Evangelho e a lei. A igreja, quando ele chegou, tinha ali pouco mais de 200 pessoas, um espaço para 1.200, mas quando a palavra do Senhor é pregada tal qual ela é, não adianta. As pessoas se convertem, as pessoas se aproximam de Deus através das suas sagradas escrituras. Ele estava agora pregando para mais de 4.000 pessoas. Numa noite, um acidente fez com que Spurgeon fosse aos jornais. Alguém gritou que havia começado um incêndio e na correria 7 pessoas morreram e 28 ficaram feridas. As pessoas tentavam, inspiradas pelo inimigo de Deus, desanimar e destruir esse ministério que se transformaria num dos grandes ministérios de um grande pregador. Com 22 anos, Spurgeon era o pregador mais famoso de seus dias, mas Spurgeon tinha um sonho. O sonho de Spurgeon era fundar um centro de treinamento de missionários. Ele dizia assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Frases de efeito. Spurgeon conseguia trazer à reflexão a mente e o coração mais empedernido. Um missionário deve ser, na verdade, o reflexo de todo cristão. Senão, na verdade, o indivíduo não é nada daquilo que ele afirma ser. Em 1855, começou com um aluno. Depois passaram para 8, 20, 70. O Colégio de Pastores, como era conhecido o seminário de Spurgeon, até 1891, já tinham tido a alegria de terem preparados 845 ministros. Desses, muitos abriram novos campos missionários, formaram novas igrejas na Inglaterra, mas todos levaram o Evangelho para os campos missionários, África, China, Índia e tantos outros países e continentes. E em 1861, com 27 anos, Spurgeon já havia construído o Tabernáculo Metropolitano, um templo para 9.000 pessoas. Spurgeon ministrou ali por mais de 30 anos até a sua morte. O tabernáculo abrigava o colégio dos pastores e uma sociedade de colportagem que enfatizava a distribuição de literatura cristã, chegando a vender em um ano 20.000 Bíblias.
Sem dúvida nenhuma, ele foi um grande herói da fé. Ele fundou um orfanato que cuidava de aproximadamente 500 crianças e também o lar de senhora para mulheres idosas sem família que a sustentasse. Dedicava muito tempo, pensamentos, cuidado e oração no preparo de suas mensagens que dirigia a centenas de pastores e estudantes que, na ocasião, se reuniam vindo de todas as partes do país. Ele tinha alguns pensamentos interessantes. Olha só o que ele disse. Coloco-me diante de vocês para confessar com toda sinceridade, do fundo do coração, que atribuo a generosa prosperidade concedida por Deus a esta igreja muito mais às orações de seu povo do que a qualquer coisa que possa ter me concedido. Querido Spurgeon foi um homem de Deus e ele também teve uma família. Ele se casou com Susannah Thompson em 1856. Eles tiveram filhos gêmeos, o Charles e o Thomas. Com Susannah, organizou suas economias para criar um fundo de livros para ministros pobres. Veja o que de fato é um homem convertido. Ele rejeitou o título de reverendo por questões de princípios e recusou-se ser ordenado por não possuir nenhum curso de teologia. Enfrentava graves problemas de saúde, inclusive às vezes entrando em depressão. Mas em meio a essas lutas, ele podia dizer: sei que Deus me ama e isso me basta. Talvez você seja um irmão leigo pensando e sofrendo, dizendo assim: não, mas eu não tenho ordenação ao ministério, eu nunca tive oportunidade de fazer teologia. Querido, a obra de Deus, ela é um convite para todos. Você pode e deve pregar o Evangelho. Veja Spurgeon. Sabe, talvez você não saiba dos números da vida de Spurgeon, mas durante a sua vida foram publicados 2.500 sermões e esse total chegou depois a 3.800. Seus sermões impressos formaram, na verdade, uma grande biblioteca com 38 volumes. Ele registrava seus sermões no domingo, ele os lia na segunda-feira e, após a sua revisão, mandavam para os editores. E todas as quintas-feiras seus sermões impressos já estavam circulando pelas ruas de Londres. Um homem que fez a diferença, que acreditou, um homem que administrava a pregação do Evangelho, mas que falava diretamente ao coração também. Os sermões de Spurgeon eram bíblicos e os textos que ele sempre usava tratando dentro de cada contexto. Acima de tudo, os seus sermões eram centrados em Cristo. Ele seguia a orientação de Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 2, que diz assim: porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Como pode ser visto esse exemplo de pregar a Cristo nos títulos dos seus sermões? Por exemplo, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Cristo levantado, a complacência de Cristo. Cristo exaltado. Cristo, o nome eterno. Sobre isso, Spurgeon declarou: meus irmãos, preguem a Cristo sempre e para sempre. Ele é todo o Evangelho. Sua pessoa, seus ofícios e sua obra devem constituir o nosso grande e todo abrangente tema. O mundo continua precisando ouvir falar de seu Salvador e do caminho para chegar a Ele. Não somos chamados a proclamar filosofia e metafísica, mas o simples Evangelho. Por isso, ele é conhecido o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores ingleses de todos os tempos e o maior que os batistas já tiveram. Sem microfones e caixas acústicas, ele chegou a falar para 26 mil pessoas. Dificilmente houve um sermão em que não tenha sido usado para a conversão de alguém. Quando perguntaram qual era o segredo para atrair pessoas, ele respondeu: a igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade, que lição para todos nós cristãos. A sua igreja, a minha igreja, não deve ser parecida com o mundo, deve ser diferente do mundo. Aí sim, iremos atrair pessoas para as verdades da palavra do Senhor. Spurgeon também não esquecia o nome de nenhum membro de sua igreja, evidenciando grande capacidade pastoral. Embora criticado frequentemente por não ter estudado numa faculdade, seus sermões revelavam que ele lia muito e a sua biblioteca pessoal continha 12.000 volumes, grande parte deles de obras de reformadores. Em 1864, pregou um sermão contra o batismo infantil, atacando a ideia sacramental de uma regeneração ligada ao batismo.
enfatizada sempre pela ala católica da Igreja Anglicana e ofendendo um grande número de cristãos que antes o apoiavam. Sabe o que Spurgeon disse diante dessa situação? A Bíblia toda, a Bíblia e nada mais do que a Bíblia é a religião da Igreja de Cristo. Cânticos, solos, corais, peças são importantes, mas jamais devem substituir a pregação bíblica. O ministério exige preparo. Quando lhe perguntaram quanto tempo demorava para fazer um sermão, sabe o que ele dizia? Uso todo o tempo que tenho disponível antes de pregá-lo. Spurgeon não concordava com a ideia, hoje tão comum, de que o Espírito Santo santifica o despreparo e a negligência. Ele se dedicava pontualmente ao estudo das Sagradas Escrituras e só então se atrevia a subir a um púlpito e aí então ser usado por Deus. As suas mensagens tinham consistência porque ele gastava muito tempo estudando e orando, um exemplo para todos os pregadores, para todos os pastores, para todos os líderes religiosos. Spurgeon pregou o seu último sermão no Tabernáculo Metropolitano em 6 de junho de 1891. E em 4 de janeiro de 1892, Londres parou para o enterro de Charles Spurgeon. Estava com 58 anos, mas aquele menino, apenas um menino, que se considerava o maior dos pecadores, agora antes de morrer dizia: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. O que Deus pode fazer quando nos colocamos em suas mãos? O que Deus pode fazer quando suplicamos: Senhor, usa-me? Querido, Deus pegou um camponês, um caipira, e o transformou no maior dos pregadores que esse mundo já viu depois de Cristo, Paulo, dos heróis da Bíblia. Parece que Spurgeon surge como um lírio, pregando de maneira tão profunda. Você já teve a oportunidade de ouvir alguma de suas mensagens? Algumas delas na internet. Mas hoje é o momento de você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, se o Senhor pôde usar Spurgeon, o Senhor também pode me usar. Se ele teve coragem de ir contra os conceitos da sua época que eram contrários à Bíblia, eu também posso ter coragem. É hora de nós ouvirmos a voz que nos acalma, que cala a nossa alma. É hora de nos dedicarmos ao Senhor de tal maneira que Ele possa nos usar. A querida Melissa irá cantar agora. Enquanto ela cantar, tome uma decisão, diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu posso ser pesado de língua, posso não saber falar, posso ter um sotaque diferente, não importa. Eu quero ser usado por Ti. Diga isso a Ele. Só existe sentido nessa série de heróis da fé se a vida desses homens motivarem você e a mim a nos tornarmos pessoas melhores, a nos entregarmos mais ao Senhor Jesus. Se Spurgeon pôde se tornar quem se tornou nas mãos de Deus, você e eu também podemos. A Melissa irá cantar agora. Entregue-se. Apresente-se ao Senhor Jesus e eu tenho certeza, Ele cuidará de você e você será um grande instrumento nas mãos do Pai. Ouvi a voz que te acalma, que cala a tua alma, convida a caminhar. Vê o olhar que não condena, que enxerga teus intentos, devolve o teu valor. Toca a mão aqui estendida, que oferece nova vida.
Querido, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, Spurgeon foi um grande homem. Foi um homem que pregou com ousadia a tua palavra. Ele foi usado por ti mesmo sem ser ordenado, mesmo sem ter teologia. Foi um dos grandes pregadores que esse mundo já viu. Se o Senhor o usou, o Senhor pode usar a cada um de nós também. Por isso, use-nos, Senhor, para a pregação do Teu amor, do Teu Evangelho, a toda nação, tribo, língua e povo. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, você viu que o segredo de Charles Spurgeon é a sua comunhão com Deus, oração e estudo da Bíblia, principalmente a vida de Jesus. Que tal você crescer no conhecimento da Bíblia? Pensando em você, o Está Escrito preparou o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um pequeno trecho do primeiro estudo, a Bíblia Sagrada, na voz de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. São 3 CDs com 21 temas bíblicos para receber em sua casa. Você tem que acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito e fazer o seu cadastro. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar os seus dados, nome e endereço com CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. No programa de hoje, conhecemos um pouquinho da vida e da obra de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o homem que pregou mais de 3.800 sermões e que converteu milhares e milhares de pessoas ao Senhor Jesus. Mas na semana que vem, teremos a alegria de apresentar aqui no programa Está Escrito C.S. Lewis, um dos maiores filósofos e pensadores da história do cristianismo. Eu tenho certeza que você não irá perder. Nunca se esqueça, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A voz que te acalma, que cala a tua alma, convida a caminhar.